Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Está começando o meu, o seu, nosso programa Evangélico, a Voz Congregacional. Programa esse que tem como objetivo levar até você o melhor da palavra de Deus, como ela é, né? De forma simples, mas de forma pura, né? Que o Espírito Santo esteja desde já usando esta programação para abençoar ricamente a sua vida, né? Você que é daqui de João Pessoa ou você que mora em outra cidade, em outro estado, onde este serviço de som estiver chegando pelas ondas de rádio ou da internet, que Deus possa estar alcançando, né, o seu coração através das canções, através do estudo bíblico que será ministrado e tantas outras informações. Este é o programa de número 107. Queremos lembrar que estamos às vésperas da comemoração do nosso segundo aniversário aqui na emissora, né, CPAD FM 96.1. Pela graça de Deus, chegamos até aqui, não é? Ao longo dessa programação, né, desses 2 anos, ministramos muitos estudos bíblicos, né? Começando pela própria Bíblia, né, os livros da Bíblia. E agora estamos dando uma série de estudos bíblicos voltados mais para os temas bíblicos, né, a chamada teologia sistemática. E hoje nós iremos continuar vendo o assunto do pecado, né, que na teologia é chamado de hamartiologia. Hoje nós vamos ver as consequências do pecado, a sua extensão e assim por diante, né. Para isso já se encontra aqui no estúdio o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Este que vos fala é o pastor Samuel Santos, e para a realização de mais este programa está aqui também no estúdio da CPAD o diácono Euclides, representando a Secretaria de Missões, e aqui na operação de áudio o nosso irmão Flávio. O programa está apenas começando, tem muita coisa boa vindo por aí, né? Tem Marco Aurélio que vai vir cantando aí o hino intitulado Perdão, que fala exatamente sobre confissão de pecados. Então fica aí sintonizado, quer você esteja almoçando na estrada, no comércio, onde for, não é? Não vá assistir televisão, não vá navegar na internet agora, fica aí sintonizado na nossa programação, tá bom? Que Deus tem uma palavra para você, assim como teve também por meio dos programas anteriores, né? Estávamos aqui ouvindo o programa do pastor Paulo Sérgio, né? Do programa Palavras de Esperança, né? Da Igreja Assembleia de Deus, e fomos edificados, né? Através dessa programação, e com certeza Deus tem uma bênção também para você através da nossa programação, também das programações que se seguirão ainda no decorrer deste dia aqui na emissora CPAD FM 96.1. Vamos orar invocando a bênção de Deus, né? Com o diácono Euclides. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Hoje, dia 6 de maio, é o dia em que se comemora o Dia Nacional da Matemática. E aqui vai o nosso abraço para os profissionais da área, né? Aqueles que trabalham com física, com química, engenharia e assim por diante. Deus abençoe ricamente a todos. Vamos orar com o diácono Euclides. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu grande nome.
Obrigado, meu Pai, por esse privilégio que Tu nos concede de estar aqui mais na 96.1 para Te louvar, para Te render graça, para Te fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer, que Tu manda que possamos fazer a Tua vontade, meu Pai. Tu possa poderosamente estar abençoando todos os ouvintes nesse momento, Pai. Entra com a bênção de salvação a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa poderosamente o pastor Samuel, que está também na programação. Abençoa o pastor titular, pastor Eudes, concede ele graça, sabedoria e discernimento, e que ele venha a cada dia, meu, trabalhando no Teu reino, até a volta do Teu Filho amado. E que essa palavra hoje, que ele irá falar para o nosso coração, seja uma bênção de salvação e edificação para todas as vidas, meu Pai, que estão aqui sintonizadas nessa rádio. Há uma rádio que é abençoada por Ti e abençoada em todas as nossas vidas. Abençoa também Flávio, que também está nos estudos, concede ele graça, sabedoria, e cada dia ele cada dia permaneça na Tua presença. Também quero também Te pedir também uma bênção especial também para todos os pastores das nossas congregações, meu Pai, todos os pastores que Tu colocasse para pastorear todas as ovelhas. Abençoa poderosa também o pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão, o pastor Zé Carlos de Lima, concede graça, sabedoria, e que Tu coloque mais amor no seu coração para que ele venha conduzir as Tuas ovelhas. E também que nesta tarde que está iniciando, o Senhor possa estar entrando com provisão com todas as vidas, Pai. E é pela graça que eu e a Tua igreja e essa programação está aqui, na Tua presença. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, pois tudo te pedimos e já agradecendo em nome de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez em Teu altar a suplicar Teu perdão. Eu sei que errei, reconheço que pequei, mas me arrependi aqui, voltei, pois sei, aquele que confessa e deixa, e de humilhar-se não se queixa, Teu perdão alcançará. Pois sei, aquele que confessa e deixa, e de humilhar-se não se queixa, Teu perdão alcançará. Oh Pai, é tão triste ficar tão distante assim, sem Te sentir em mim, mas eu sei que o Teu Espírito Santo contempla agora o meu pranto, pois conhece o meu coração. Eu sei, o Teu amor eu não mereço, mas do Teu perdão demais careço.
me perdoar. Eu sei, o teu amor eu não mereço, mas do teu perdão demais careço. Queiras, pois, me perdoar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Marco Aurélio, além da canção Perdão. E é mais ou menos sobre isso que iremos falar a partir de agora com o pastor Eudes Lopes, que vai trazer aqui o estudo sobre o pecado, né? E daí vem a necessidade de confessar a Deus os nossos pecados, né? Nós vimos semana passada o que é o pecado, e hoje nós vamos ver as consequências, né, do pecado, né, sua intensidade, extensão e assim por diante. Antes de passar a palavra para o pastor Eudes, queremos apenas comunicar aos nossos ouvintes que no dia 20 deste mês, né, do mês de maio, terceiro sábado, nós estaremos aqui fazendo uma programação especial de aniversário, né? E nós teremos uma programação de 2 horas. Então, nosso programa não começará de meio-dia, mas começará de 11 horas, excepcionalmente, né? Nesta data, tá bom? Então, vá marcando aí, dia 20 de maio, o programa Voz Congregacional começará a partir das 11 horas e se estenderá até o horário normal, que é 12h50, tá bom? Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. O que é que temos de bom para os ouvintes nessa tarde, além do que já foi anunciado? Pai do Senhor, pastor Samuel, Diácono Euclides, Flávio, nossos queridos ouvintes, só um esclarecimento em relação à programação de hoje a 15 dias, né? É que o pastor Paulo Sérgio, no programa anterior, Palavra de Esperança. Palavra de Esperança nos cedeu graciosamente. É verdade. O seu horário, que a gente vai compensá-lo no sábado seguinte. É verdade. No dia 27 não haverá o programa A Voz Congregacional, e sim no início de junho. Só esclarecimento. Queridos, nós estamos compartilhando com vocês, com muita alegria, a doutrina cristã em toda a sua extensão. Evidentemente que de forma sucinta, né, porque o assunto é muito vasto, é muito profundo, e a gente não tem a pretensão aqui de, em poucas palavras, em 10 minutos, 15 minutos, a gente esgotar um tema dessa plenitude, conforme revelado na palavra do Senhor. Mas nós temos procurado enfocar aqueles assuntos dentro dos temas que nós estamos nos propondo a compartilhar com vocês, queridos ouvintes, justamente as coisas principais, as coisas básicas, né, que vai dar um entendimento geral à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos trabalhando a questão do pecado, né, que nós começamos no sábado passado, né? Eu disse aos queridos, né, que a teologia sistemática ela é dividida em 10 temas. Dentre esses temas nós encontramos a doutrina do pecado, que é chamada na teologia sistemática de hamartiologia. Por quê? Porque a palavra hamartia no grego é que mais é mencionado em relação à questão do pecado. É por isso que na teologia sistemática o tema é hamartiologia, ou seja, o estudo acerca do pecado. Nós dissemos também, irmãos, que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Essa é uma definição que está no breve catecismo de Westminster, da fé cristã reformada. A outra definição que eu disse aos queridos é que pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou praticamos que não estejam
de acordo com as leis moral de Deus. Isso é pecado. Nós dissemos também que o pecado, parece incrível que é isso que eu vou dizer aqui, repetir nesta tarde, no início, o pecado surgiu nos céus, entre os anjos de Deus, Houve uma cisão no céu, capitaneada por o querubim ungido Lúcifer, ele rebelou-se contra Deus e levou consigo, segundo o livro de Apocalipse, um terço dos anjos dos céus. Então começou lá. E como começou lá, reflete de imediato na criação. Então, na terra, o pecado surge através do casal, Adão e Eva, nossos primeiros pais. É importante que a gente entenda que Deus deu uma responsabilidade muito grande a Adão, como representante de toda a raça humana, e o pecado que ele cometeu teve reflexo imediato em toda a sua descendência, e até hoje, e continuará sendo até o dia da segunda vinda de Cristo e a questão da solução desse problema em definitivo. Muito bem, então nós vimos aqui que a questão do pecado surge na terra através dos nossos primeiros pais. E agora a gente começa a olhar uma questão gravíssima, que é a extensão do pecado. Quer dizer, Adão pecou, nós pecamos com Adão. Quer dizer, a sua descendência pecou com ele. Adão caiu, nós caímos. Adão morreu, nós morremos. É por isso que a palavra de Deus diz, todos morrem em Adão. Muito bem. Então, esta culpa do pecado de Adão, ela é assim disseminada em toda a sua descendência. Quando a criança nasce, já nasce com a culpa do pecado sobre a sua alma. Nasce pecadora, com a natureza corrompida pelo pecado, já nasce culpada diante de Deus, e precisa, de no devido tempo, ter uma experiência com Jesus Cristo para poder ficar livre dos seus pecados. A questão também da extensão do pecado que eu falei, todos pecaram, não há um homem sequer, nem mulher, que não seja pecador aos olhos de Deus. Todos pecaram, diz a sentença lá em Romanos capítulo 3, verso 23, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, inclusive eu e você que está nos ouvindo nesta manhã, neste início de tarde, através da programação CPAD-FM. Mas o pecado ele não só atingiu todos os homens, atingiu o homem todo. Quer dizer, nós falamos aqui, quando falamos em antropologia, que é um dos temas da teologia, que antecedeu a questão do pecado, que nós estamos tratando a partir do sábado passado, que o homem tem uma composição. Este homem é composto de uma parte espiritual e uma parte material. Quer dizer, o corpo e a alma. Uns dizem que é alma e espírito, outros dizem que é alma chamada de espírito. O importante é que a gente entenda que tanto a parte espiritual do homem como a parte material foram atingidos pelo pecado. O homem todo é pecador aos olhos de Deus, não é só o seu corpo, é principalmente a sua alma que usa o seu corpo. Então, o pecado ele atinge a alma do homem, tornando-a culpada e corrompida, e isso deságua no seu corpo que está unido à sua alma, e através do corpo o pecado se expressa, através dos atos, das ações, da palavra e assim por diante. Outra coisa que nós falamos também, queridos, é que o pecado, a Bíblia diz a sua origem, você pode encontrar lá em 1 João capítulo 2, verso 16, quando fala na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Aí estão as três coisas que são a fonte do pecado, as fontes do pecado segundo a Bíblia Sagrada. Nós hoje vamos enfatizar essa questão das consequências do pecado. Primeiro nós vamos pensar nas consequências do pecado que afetam o nosso relacionamento com Deus. Depois nós iremos falar sobre as consequências do pecado sobre nós mesmos
e depois sobre as consequências do pecado que afeta o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Em relação ao pecado, as consequências que afetam o nosso relacionamento com Deus, podemos identificar o seguinte: o desfavor divino. Né? Deus aborrece o pecado, Deus odeia a iniquidade, o pecado é inimizade contra Deus e ele atrai a ira de Deus contra o pecador. Né? A outra coisa é a questão da culpa. Né? Nós, pecadores, nós somos culpados aos olhos de Deus. Né? A outra consequência é a punição, que nós chamamos da justiça retributiva de Deus. Deus retribui o pecado do homem como consequência. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Então a morte é uma punição dada por Deus da questão do pecado. A questão da morte também, quer dizer, a morte, aí você tem que olhar a morte em todas as suas três dimensões: a morte espiritual, pela ordem, pela sequência, pela ordem sequencial, a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. Quer dizer, nós já nascemos fisicamente mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus. Né? É por isso que Efésios diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A segunda o enfoque em relação à morte, a morte física, essa que nós experimentamos, né? Que é a separação entre o corpo e a alma do ser humano, o espírito, né? A parte física da parte espiritual. É consequência do pecado. Por exemplo, lá em Gênesis está escrito o seguinte: tu és pó, em pó te hás de tornar. Em Eclesiastes diz que quando a pessoa falece, o corpo é depositado na sepultura e a sua alma, ela volta para a eternidade. Aí é outra coisa que a gente vai estudar lá na frente, quando chegar a questão da soteriologia, a doutrina da salvação. E o pior ainda, como consequência do pecado, é a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. Quando isso acontece? Quando o homem morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Então, esta morte espiritual, com a morte física, ela adquire agora uma expressão eterna e não há mais perspectiva de ressurreição espiritual, que só acontece aqui neste mundo quando o indivíduo, pecador perdido, conhece a Cristo, acredita nele, crê nele e confessa ele, aí, no caso, essa pessoa ressuscita espiritualmente. Agora vamos olhar aquelas consequências que afetam o próprio pecador, a escravidão. Escravo do pecado, é isso que Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A inquietação, Davi disse: quando pecou de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão do estio. A confusão espiritual, a negação do pecado. Ele diz o ímpio no seu coração que não existe Deus, né? E o pecado não é uma realidade. E o egocentrismo, quer dizer, homens egoístas, né? Que só pensam em si mesmo, tudo gira em torno de si mesmo e assim por diante. E aquelas consequências que afetam o nosso relacionamento com o nosso semelhante, a competição, né? A questão da antipatia, indivíduo que, por exemplo, os irmãos de José antipatizaram com ele porque ele era o preferido de seu pai, né? Jacó. A rejeição da autoridade, que nós vemos aí isso bem latente, até no meio evangélico, infelizmente, isso é consequência do pecado que afeta o nosso semelhante, que as pessoas não estão mais obedecendo às autoridades constituídas por Deus, inclusive dentro da igreja, né? E a incapacidade de amar, porque o texto sagrado diz que quando com o aumento da iniquidade, o amor se esfria e a gente não tem mais condição de amar a Deus e muito menos ao nosso semelhante. Então aí estão diante dos queridos ouvintes, irmãos amados e outras pessoas que nos escutam, essa questão tão solene e grave do pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei.
Deus imputa a culpa do pecado de Adão a toda a sua descendência. Nós, quando nascemos, já nascemos pecadores aos olhos de Deus. E só quem pode remover os pecados é o poderoso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora disso, não tem como o homem se livrar desta condenação que é a ira de Deus contra o pecado cometido, né? E as consequências, temos a questão do relacionamento do homem com Deus, que é afetado. O homem em si mesmo, ele sente o impacto do pecado, né? É escravo do pecado, às vezes ele quer fazer o bem, não consegue por causa do pecado, e por aí vai. E o relacionamento com o nosso semelhante, antipatia, competição e uma série de coisas que estragam os relacionamentos familiares, na sociedade, no trabalho, e infelizmente até na igreja, quando o crente não anda no Espírito. Que o crente que não anda no Espírito está andando na carne. E quando ele anda na carne, então o que acontece? As obras da carne, o perfil dela é terrível, conforme Paulo identifica na carta aos Gálatas. Que Deus te abençoe, querido, que você possa tratar essa questão com muito cuidado, com muita seriedade, porque o pecado, ele fere a santidade de Deus, né? Ele insulta a Deus, e Deus não compactua com o pecado. Ele pune o pecado. O negócio é tão grave que ele puniu o seu Filho, Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados. Se pecado fosse algo, imaginação nossa, né, ou algum pensamento do homem, alguma ideia filosófica, Deus não teria punido o seu filho para remover os nossos pecados, né? Então, a morte de Jesus Cristo é uma mensagem poderosa sobre a questão da hediondez do pecado, né, e o amor de Deus também por nós pecadores. Amém. Pastor, eu disse, diante de tudo que foi dito aí, né, nós poderíamos definir a raça humana como uma raça pecadora. Eu não sei como é que a ciência, né, ou a antropologia classifica a raça humana, mas biblicamente poderíamos dizer que a raça humana é uma raça pecadora. Sem dúvida nenhuma, pastor Samuel, justamente essa revelação que a palavra de Deus nos faz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Lá em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo diz: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então ninguém escapa. Ninguém escapa, né? Quando a pessoa nasce, a criancinha bonitinha, que a gente chama aquele anjinho, aquela beleza, mas é uma pecadora, né? É só a questão de tempo para que esse pecado comece a se manifestar na vida da pessoa. E isso que a palavra de Deus nos revela. Essa é a condição, no caso, que nós herdamos dos nossos pais, né? De geração em geração. Nós herdamos a culpa do pecado e a corrupção da natureza, a propensão para o pecado, né? Nós pecamos porque somos pecadores, e não pecadores porque nós pecamos. Então, vem antes a questão de ser pecador aos olhos de Deus. Então ninguém nasce puro ou neutro espiritualmente, e aí depois é que, com o passar do tempo, vai se corrompendo e pecando, não. Absolutamente. Já nasce pecador e por consequência já vai pecando, né? Nasceu sem ser contaminado pelo pecado foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele teve que ser gerado de forma... Sido gerado por José, ele era tão pecador como nós somos, e jamais ele poderia oferecer um sacrifício pelos pecados, porque ele seria um pecador, seria um homem impuro. Ele teve que nascer de forma sobrenatural para se isentar do pecado, né? Exatamente. Pastor Eudes, eu acho que Romanos capítulo 3, versículo 10, ele resume bem esta definição, né, que nós acabamos de dar aqui, quando diz no verso 10, no caso que eu falei, né? Romanos 3, verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí os versos seguintes diz assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então a Bíblia diz aqui, categoricamente, que não há uma pessoa que faça o bem.
que situação do ser humano, né, pastor? É verdade. Agora tem um detalhezinho aí, pastor Samuel, que deve ser esclarecido, né? Porque nós sabemos que tem muitas pessoas virtuosas, né? Pessoas que fazem o bem, etc, né? E pessoas, bons pais de família, bons filhos, boas esposas, bons maridos e assim por diante. Agora, é aquilo que eu falei, na imago Dei, a imagem de Deus no homem, né? Que está corrompida pelo pecado, mas não está destruída. Uns têm a imagem mais corrompida e outros menos corrompida. Isso tudo reflete, mas que são pecadores em essência são. Né? Porque às vezes nós não fazemos o que é errado com medo das leis que Deus estabeleceu aqui, né? para punir o deslize, né? para que houvesse a sociedade pudesse funcionar normalmente. Mas se fosse deixado sem regra... Se você não tivesse sinal de trânsito, eu tenho certeza que seria um caos. Todo mundo ia passar na frente de todo mundo, por causa do egoísmo do ser humano. E tendo, o pessoal já infringe, né? Infringe quanto mais ele não tivesse, entende? Quer dizer, a lei é justamente uma imposição divina para inibir o pecado do homem. Porque o pecado prejudica também o seu semelhante. Então o que tem ainda de bom no homem é a imagem de Deus, né? Que leva ele a fazer algo de bom ainda, mas por ele mesmo... Ele não faz, né, pastor? Essa bondade não resolve a questão do pecado. Não faz o homem agradável a Deus, né? Ele tem a obrigação de ser bom. É o que está escrito, né? Agora, essa bondade dele em si não o torna agradável a Deus. O que vai tornar agradável a Deus é ele crer nos méritos de Jesus Cristo, que é a solução do problema. Ele tem o perdão dos seus pecados, né? No caso, pastor, eu disse, no capítulo 6 de Gênesis, é dito que Deus destruiu a humanidade uma vez por causa da maldade, né, dos seus corações, por causa do pecado, né? No caso aqui é a história do dilúvio, né? Uma história muito conhecida, que Deus mandou água para a terra, foi tanta da chuva, 40 dias, 40 noites, que inundou tudo, e todo mundo que estava fora da arca pereceu, né? Tudo que tinha fôlego de vida, homem, animal, morreu. Só Noé e sua família que estavam dentro da arca, com os animais que estavam lá, que escaparam. Aí eu pergunto, pastor, tinha precisão disso mesmo, de Deus destruir a humanidade, por causa da maldade deles, né? E, no caso, por que Deus depois fez com que a raça humana se povoasse de novo, sabendo que ela ia continuar pecando? Veja bem, Samuel, a Bíblia fala em casos, né, que o pecado chega até o céu, incomoda Deus. A intensidade é tão grande, né? E tanto a intensidade como a amplitude, quer dizer, muitos pecando e pecados intensos, né? Que chegam até a tinir os céus, como se diz. Como o pecado de Sodoma, né? E Deus intervém para punir o pecado, para que as pessoas não continuem no pecado. É verdade. Quer dizer, às vezes uma geração sofre as consequências imediatas do seu pecado, para que as gerações seguintes aprendam, né? Porque sabendo que Deus é santo, Deus é justo, que vai punir o pecado de uma maneira intensa, né? Porque é um justo juízo, né? E, inclusive, diz a Bíblia que o mundo, como nós encontramos, está entesourado para ser punido por Deus por causa dos seus pecados. Né? Somente a igreja, né, que não é porque a igreja seja assim pura, tenha mérito em si mesma, né? Os méritos são do grande Redentor, do grande Salvador, né? Que livrou a igreja da ira de Deus, da punição através do pecado, por causa do pecado. No caso, a Bíblia diz que a cidade de Sodoma e Gomorra, né, foram destruídas para servir de exemplo, né? Deixa eu ler aqui o texto de Judas, né? Aquela carta que antecede o livro de Apocalipse. Os anjos que não mantiveram os seus domínios, está falando do juízo de Deus, né? Mas deixaram sua própria habitação, ele, Deus, os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade,
imoralidades e relações sexuais contra a natureza foram postas como exemplos, sofrendo a pena do fogo eterno. E aqui ele vai falando sobre esse juízo terrível de Deus contra o pecado. Então, se o homem soubesse, tivesse essa noção, ele corria de imediato aos pés de Jesus para receber perdão. É verdade. Ele está inimizado contra Deus. Imagina o homem morrer em seus delitos e pecados. Vai para onde? Vai para a perdição eterna. É verdade. Então, querido, você está me ouvindo no início de tarde, é uma coisa solene que a palavra de Deus nos revela. O pecado é uma realidade, você é pecador aos olhos de Deus e só Jesus pode tirar os seus pecados. É verdade. Essa questão do exemplo é muito importante, né? Porque mostra que Deus dá oportunidade ao ser humano, né? Por mais pecador que ele seja. Eu acho que essa é uma das razões também, né? Porque Deus permitiu a repovoação da humanidade, né? Para dar exemplo e às próximas gerações e também para dar nova oportunidade, né? Agora, pastor, tem gente que diz assim, mas no fundo, fulano de tal é bom. Matou, estuprou e tal, roubou, mas no fundo ele é bom. Só que o Senhor Jesus Cristo disse que do coração dos homens, do fundo da alma, né? Maldade, né? Aí é que não presta mesmo, porque só tem adultério, mentira, malícia, né? E é exatamente isso que contamina o ser humano, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, o ser humano ele só tem uma solução para o pecado dele. E não está nele, não está dentro dele, está fora dele, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, né, pastor? De Cristo, né, realizada na cruz. Não adianta negar. Não adianta. Ele não consegue, porque uma das consequências do pecado sobre a pessoa mesma é justamente essa questão da intranquilidade. A pessoa sabe que alguma coisa está errada, que ele não tem paz no coração. Os ímpios não têm paz, é a palavra de Deus. A paz é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele nós temos paz com Deus, né? Paz com Deus e a paz de Deus no coração. Os méritos é de Cristo, não nossos. Nós somos pecadores. A igreja é composta de pecadores remidos, salvos, transformados, regenerados, perdoados, né? Mas através de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é bom a gente explicar aos irmãos, porque vai tirar aquela áurea de santidade de alguém. E tem muita gente arrotando santidade e é tão pecador quanto os outros. É preciso que a gente baixe um pouquinho a bola, como se diz, né? Reconheça que Deus é soberano, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, e nós somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça de Deus. Aos olhos de Deus estão no mesmo nível, né, pastor? Todos pecaram, né? Baixo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a sentença terrível, e tu és pó, em pó has de tornar. E a gente já nasce corrompido pelo pecado, a natureza propensa ao pecado e com a culpa do pecado. É verdade. Agora a gente vê a nossa sociedade como ela se encontra, né? E a gente vê que realmente na prática não tem quem dê uma solução, né, pastor? A criminalidade aumenta a cada dia, a violência, a impunidade, é tanta coisa, né? E as pessoas dizem, onde é que isso vai parar? A solução é o Evangelho de Cristo, né? Sem dúvida, foi bom você colocar isso aí, porque a gente está vivenciando um quadro, né, na sociedade hoje que nos assusta, e muito, né? Mas aí fala-se, não, mas tem que investir em segurança, em saúde, né? Qual é a outra? Segurança? Educação, tudo bem, tem que se investir, os governos foram constituídos para isso. Agora, não vamos pensar que isso aí vai resolver o problema do homem. Não vai. Não vai, que o problema do homem é ele mesmo. Né? De que se queixa o homem mortal, diz lá o profeta Jeremias, né? É verdade. Jeremias. Que esse cada um o quê? Dos seus pecados. É verdade. Né? Então, a solução definitiva e real é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra solução. Agora, como seres humanos, como cidadãos, temos que lutar para que haja segurança, que haja educação, que haja... Qual foi a outra coisa que você falava aqui? Saúde, né? Saúde, isso aí é obrigação. Temos que ter, mas não soluciona a questão do pecado do homem. É só uma natureza corrompida e inclinada naturalmente ao pecado. Então o homem tem que correr para Jesus, assim como
deveriam ter corrido para a Arca de Noé e não correram. É exatamente isso, né? Amém. Inclusive o Senhor Jesus Cristo falou, né, que nos últimos dias, né, quando tivesse a próxima volta dele, né, as coisas estarão semelhantes aos dias de Noé, as pessoas preocupadas só com a sua vida pessoal, material, temporal, e de repente ele voltaria, né? Quem não tivesse preparado, quem não tivesse com ele, iria ficar, diz, né? Paulo, seguindo, afinado com Jesus Cristo, o seu Senhor, né? Ele diz o seguinte: nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos. Aí ele dá o perfil da última geração da igreja, né? E o perfil não é nada agradável. Egoístas, avarentos, amantes de si mesmo, parricida, matricida, pessoas. Eu penso que o quadro terrível é o quadro que a gente está vivendo. A sociedade cada dia mais afundando, e a solução é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outro. Amém. E pensar que tudo isso começou com a mordida na maçã, hein, pastor? Exatamente. Mas maçã, né? Uma fruta, né? A fruta, convencionou que seria uma maçã, mas na realidade um fruto que a gente não conhece como era esse É verdade, fruto, né? mas a Bíblia diz... O fato, né, que foi ali, um ato de desobediência que insultou a Deus e acarretou para o homem, né? Porque Adão, a partir daquele momento, ele morreu espiritualmente. É verdade. A prova disso é que Deus teve que matar animais, tirar a pele, confeccionar vestimenta. Vestimento para cobrir a nudez, porque pecado. O que ele tinha feito um avental de folhas, cobriu a nudez, mas não cobriu diante de Deus. É verdade. O que é que significava aquilo? Ali tinha sangue derramado, ele apontava para Jesus, né? Na cruz, né? Sacrifício de redenção, né? Para cobrir o pecado do homem. Amém. Graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque onde o pecado abundou, foi grande, a graça de Deus foi maior ainda, né? Então o homem tem ainda jeito para si, né? E a solução, este jeito, está no Senhor Jesus Cristo. Eu já queria deixar os ouvintes já assim, bem curiosos, que no próximo sábado, se Deus permitirem, falar os pecados dos crentes. Amém. Amém. Então fica aqui a nossa mensagem, né? De alerta por um lado e de esperança pelo outro, né? Talvez as autoridades, né, políticas civis e assim por diante, os grandes cientistas, né, os grandes filósofos não saibam a solução para a humanidade, mas a palavra de Deus, o Evangelho diz que a solução para a humanidade, para o pecado do homem, a maldade do homem, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então corra para Ele enquanto é tempo. Vamos aqui para as nossas sociais, né, e daqui a pouco voltamos com muito mais, né. Diácono Euclides. Amém. Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor, pastor Eudes, Pai do Senhor, o operador aqui Flávio, e Pai do Senhor a todos os ouvintes. Antes de começar o aniversariante, eu quero deixar aqui um alô especial para... Eu não poderia deixar de falar, há muito tempo que eu falo, né? A minha esposa, minha grande esposa que Deus me deu, e Maria José, e ao meu filho Wes, que também toda semana sempre está nos escutando e atentamente e agradecendo o que Jesus tem feito em nossas vidas. Quero também dizer também que esse programa, a Voz Congregacional, é uma produção da Terceira Igreja Evangélica, da Secretaria de Missões, que fica ao lado da Escola Senec, no Gás. Vamos também começar os aniversariantes. Como tem aqui poucos aqui, eu quero também deixar também que me cobrou muito também, o Diácono Bosco, que está nas escutas e que admira muito esse programa. Também quero dar um alô especial também ao presbítero Carlos Alberto, que está também nos escutando, e também ao inesquecível, que também é o presbítero Zé Luiz e a sua família, que está diariamente, agradece todo dia, porque o pastor Eudes sempre fala essa palavra de edificação, essa palavra que fala e edifica. Amém? Vamos iniciar. No mês de maio, dia 1º/5, Edileuza Gomes. A mesma data, o Diácono Antônio João. Na mesma data, Daniel Júnior e Maria Eduarda, da congregação Hernando Sátero. Dia 2/5, Diácono Marconi Cavalcante. E dia 3/5,
Inácia Santos, da Rota do Sol. Dia 5/5, Edneide Ferreira, da congregação Hernani Satra. Também na mesma data, o presbítero Adelso Alexandre. E na mesma data, Gabriele Santos. Dia 7, Denilson Pereira, da congregação Rota do Sol. Quero também deixar aqui o nosso sincero abraço a todos da nossa igreja, esses que estão nessa aliança, e também aqueles que não estão citados, que Jesus conhece, que todos se sintam abraçados, e que Jesus atenda o desejo do vosso coração. Amém? Hoje eu vim aqui pra te encontrar. Eu preciso tanto te escutar, te dizer também que te amo sim e me sinto muito só. Tudo que eu desejo é confessar. Eu me iludi, quase me esqueci, como é enganoso o coração. Me deixei levar, mas me arrependi e por isso estou aqui. Quero te pedir perdão. Teu amor fluir, ouço tua voz a me falar e me aceita assim, e jamais pensou em deixar de me amar. E é aqui o meu lugar. Sem teu amor, Ok, aí acabamos de ouvir na voz de Oséias de Paulo, além da canção Me Aceita Novamente, um hino de perdão de pecados. Nós estamos chegando ao final de nossa programação. Por hoje é só. No próximo programa tem muito mais, tá bom? Temos aqui um aviso do pastor Eudes aqui para os amados ouvintes, principalmente para os irmãos da nossa igreja. Eu queria ir um alô para o presbítero Evandro, né? Amém. Estou na escuta, o pessoal do WhatsApp, né? Na escuta e se manifestar aqui através do WhatsApp. Lembrar os irmãos, houve um equívoco nosso quando nós dissemos que amanhã, hoje, sábado, nós teríamos o culto ali na Praça do Gás, mas a programação é no próximo sábado, conforme o boletim da igreja, certo? Então hoje à tarde o pessoal da nossa igreja não precisa
ir lá para a Praça do Geisel, porque não haverá trabalho. E Amém. sim, No próximo, sábado né? seguinte. Amém. Agora eu queria avisar também que na próxima quinta-feira estaremos na casa do presbítero Adelson para comemorar com ele o aniversário dele, né? Olha aí, Genelson, né? A benção. A igreja está ali, o Junto Ebenezer prometeu a mim que iria, e vai ser uma festa grande para a glória de Deus, né? Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, né? Um ouvinte aqui, o pastor perguntou se existe pecado, pecadinho, pecadão. Eu fiquei de dar a resposta para ele no próximo programa, tá bom? Fala sobre isso aí. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo. Santo e eterno Deus, te louvamos por este dia, por esta programação que foi realizada. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja convencendo, Senhor, cada um das tuas santas e eternas verdades e trazendo ao nosso coração o arrependimento necessário e a santidade necessária para vivermos conforme a tua vontade. Te louvamos por Cristo Jesus, que enviaste para nos salvar dos nossos pecados. A ti e a ele seja toda a honra, glória e louvor. Abençoa as programações que se seguirão nesta emissora, em nome de Jesus. Amém. Quer desesperar. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.